Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui é o professor Kleber Leão. Hoje eu estou aqui no canal Voz do Povo para conversar com o Dr. Bernardo Ramos. Dr. Bernardo Ramos, que foi vereador em Belo Horizonte, é médico e vai bater um papo com a gente sobre saúde, e a gente vai poder aí ter a oportunidade de saber a situação no nosso estado de Minas Gerais, a situação na nossa cidade de Contagem, e vamos ter um papo legal com ele aí. Daqui a pouquinho ele está entrando. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho do canal. O canal Voz do Povo surge, com a necessidade de colocar para a população e para os políticos, os problemas da cidade de Contagem. E aí, nesse sentido, a gente pensou em criar este canal para poder dar publicidade do que acontece na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais, um canal de informação de forma geral. Ele não tem relação política com nenhum partido, ele tem relação apenas com a população. Por isso o nome Voz do Povo. É onde a gente quer dar voz ao povo, onde a gente quer levantar os problemas nos bairros, os problemas nas ruas, os problemas de forma geral e tentar buscar solução para esses problemas. Não é só simplesmente um canal de relatos de problemas. É um canal que vai tentar também ajudar a população, buscando parcerias, buscando na iniciativa pública e privada soluções para os problemas que aparecerem aí para a gente tentar buscar uma solução. É um canal colaborativo, onde todas as pessoas que quiserem colaborar com a gente está à disposição para ouvir, para entender e também, se for da vontade das pessoas, colaborar com notícias, colaborar com informações, colaborar da forma que as pessoas acharem mais pertinente para o canal. E a gente acredita que essas mobilizações de pessoas, esses movimentos em que damos voz à população, a gente consegue alcançar os locais, as prefeituras, o Estado, os vereadores, os deputados, parlamentares de forma geral, e assim a gente ter uma oportunidade de tentar solucionar os problemas da nossa cidade de Contagem. A gente já tem algumas matérias já vinculadas no nosso site, que é vozdopovo.contagem.br. Lá você vai ter acesso também às nossas redes sociais e lá também você vai acompanhar essas nossas publicações, as nossas informações diárias. O Dr. Bernardo chegou aí, acho que eu já falei um pouquinho do que é o Voz do Povo e espero poder nas próximas lives que a gente vai fazendo aí ao longo do ano de 2021, a gente vai esclarecendo e vai trazendo mais pessoas para colaborar e trazer informação e trazer notícias para as pessoas da cidade de Contagem e do nosso estado de Minas Gerais de forma geral. Vou chamá-lo aqui. Está entrando. Boa noite, Maurício. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutor Bernardo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Está me ouvindo também, Kleber? Estou te ouvindo bem. Excelente, ótimo. Ajustar aqui. Estava contextualizando aqui para as pessoas, sobre o canal Voz do Povo, e que é um canal para informações gerais, não só para Contagem, mas para todas as pessoas. E a gente pretende trazer mais problemas da cidade de Contagem, que é onde a gente vive, Mas Belo Horizonte está do lado, Ribeirão das Neves está do lado, o estado de Minas Gerais nós fazemos parte,
Então, acredito que todo tipo de informação, todo tipo de problema, a gente pode tentar ajudar com o apoio das pessoas, de forma que a gente consiga aí trazer soluções para os problemas apresentados. Perfeito. Te cedeu espaço para você se apresentar aí para aqueles que não te conhecem. Prazer, em primeiro lugar, agradecer demais a Voz do Povo. Acho que é um espaço extremamente importante que está sendo criado e que tem que ser divulgado cada vez mais. Né? Realmente, a Voz do Povo é a voz de Deus, como já falavam, e que a gente consiga poder trazer um pouquinho da realidade da saúde, tanto de Minas quanto do Brasil, para realmente corroborar todo esse momento que a gente vive, né? Um momento difícil de reflexões, de aprendizado, que a gente traga alguma notícia, alguma informação importante para todo mundo que puder nos assistir. Mas só resumindo então rapidamente, meu nome é Bernardo Ramos, eu sou ortopedista pediátrico da Rede Mater Dei de Saúde, faço parte do corpo clínico, formei na UFMG em 2005, depois de lá eu segui de novo para o Hospital Mater Dei, onde eu fiz a minha residência em ortopedia, fiz a minha subespecialização em ortopedia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, um hospital referência de SUS, uma referência importante também no terceiro setor, que eu acho que é relevante. E depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz meu fellow internacional, também totalmente focado em ortopedia pediátrica e em gestão pública de uma maneira mais ampla, né? Falando até um pouquinho de um sistema que é totalmente diferente do nosso. E voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu assumi alguns desafios políticos, né? Alguns desafios relacionados diretamente com a parte pública, e em 2016 foi a primeira eleição que eu participei da eleição como candidato à vereança em BH, e fiquei como primeiro suplente. Foi um resultado inesperado, a gente fez uma campanha extremamente modesta, extremamente boca a boca, mas foram quase 4.600 mil votos, que é extremamente importante. E depois acabei assumindo até a vereança, resultado dessa eleição de 2016. Em 2018 eu participei de novo, já numa campanha um pouco mais robusta, participei para o pleito de deputado federal, pelo Partido Novo também. E aí tive uma baita surpresa de uma votação extremamente expressiva, quase 37 mil votos, e aí 37 mil votos que me renderam mais uma vez a primeira suplência do Partido Novo. Então eu sou o primeiro suplente de deputado federal atualmente, tanto do Thiago Mitru quanto do Lucas Gonzalez. Então realmente foram eleições que me trouxeram uma experiência muito vasta do ponto de vista eleitoral. E em 2019 eu assumi a Secretaria de Saúde, primeiro com o secretário Wagner, uma pessoa extremamente competente, que faz parte do Grupo Feluma, a gente sabe disso, e que me trouxe uma cancha de administração pública muito grande. Foi um período até curto que a gente esteve junto, a gente começou em outubro, novembro, quando ele ficou sabendo que seria secretário, e depois a gente continuou isso durante 2, 3 meses no governo Zema. Depois eu virei secretário adjunto na Secretaria de Saúde do Estado do Governo, e fiquei lá até 2017, até setembro de 2019 mesmo, quando eu fui para a Secretaria-Geral do IPSENG, onde eu tive uma outra baita experiência. É um misto, né, do público e do privado no IPSENG. Eu tive a opção de trabalhar com duas coisas que eu gosto, tanto a rede hospitalar quanto com a rede conveniada. E aí voltei para a vereança assim que o vereador Matheus Simões assumiu o cargo de secretário-geral. Então eu fui, na verdade, para a vereança e fiquei vereador de março de 2020 até o final de 2020, quando acabou o mandato. Eu fiz a opção, a escolha livre e espontânea de que eu não seria recandidato, né, candidato a uma reeleição. E agora voltei para a medicina, na verdade voltei não, eu nunca larguei a medicina, continuo médico, sempre atuante como ortopedista pediátrico e continuo dando os meus plantões na linha de frente, acabando atendendo muito paciente Covid indiretamente, não porque me procuram, mas porque tem comorbidades ortopédicas e a gente precisa deixar a população que está passando por esse momento tão difícil totalmente atendida, né? E que seja assim para frente, vamos definir o futuro em breve, talvez sobre outras coisas, inclusive com algumas novidades que podem pintar, mas nesse momento a gente realmente está trabalhando firmemente na medicina, que é não tenho dúvida que é a minha única profissão, que é a profissão pela qual eu me formei e que realmente é a base de sustentação de tudo que eu venho fazendo. Mais uma vez, só agradecer a vocês, Kleber, pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre um assunto que é extremamente relevante. Perfeito, doutor Bernardo. Para a gente também é uma alegria muito grande, né, essa sua participação. Está estreando o nosso canal de lives, né? A primeira live, e a gente deixa o espaço aberto para você. Quando você tiver outras situações, quiser trazer para a gente, quiser falar
com o público de Contagem e o público da internet de forma geral. O canal está à disposição quando você precisar. E para iniciar, né, o nosso papo aqui sobre saúde, a gente precisa entender um pouco como que funciona a divisão da saúde no Brasil, porque a gente tem passado um período muito difícil desde 2020 com a pandemia e temos visto guerras políticas de diversas situações que a gente imaginava que deveria ser uma união para resolver esse problema tão difícil mundialmente, né? E a gente vê um problema que resulta lá em Brasília, que vai afetar aqui em Minas Gerais e que vai afetar o município de uma forma geral. Explica para a gente como que funciona essa divisão, qual que é a responsabilidade. Perfeito. Acho que é extremamente relevante, acho que a maioria da população talvez não tenha conhecimento. A gente tem uma saúde pública que é o SUS, isso todo mundo sabe, todo mundo conhece, é duramente criticado e que a gente precisa entender melhor para entender o que tem de bom no SUS e o que tem de ruim no SUS, para que a gente possa melhorar e, teoricamente, trazer benefício para o cidadão na linha de frente, né? Nós estamos falando de um serviço que ele é diferenciado em todo o contexto mundial, mas que, ao mesmo tempo, ele também é um espaço muito grande para a corrupção. Então, ele tem os lados, que nem a gente falou, os lados bons e os lados ruins. Sim. A gente vem de um SUS que ele é universal, que ele é integral e que ele pensa na equidade. Então, ou seja, nós estamos falando de 3 princípios básicos. O quarto princípio que está muito envolvido com o SUS é de descentralização, de, teoricamente, pensando numa região geográfica extremamente grande que é o Brasil, a gente não tentar centralizar o poder em ninguém, haja vista que a gente precisa de ter as peculiaridades de cada região bem definidas, né? E o controle social, que é a participação do povo diretamente dentro das decisões políticas, que é uma coisa extremamente interessante quando você não tem guerras ideológicas. Num momento extremamente polarizado, isso fica às vezes até um pouco complexo em determinados momentos, porque a população às vezes deixa de tomar decisões científicas e começa a tomar decisões ideológicas. Então são 5 princípios que norteiam o SUS. Esses princípios são extremamente importantes porque eles regem todo o nosso tratamento enquanto saúde pública. O SUS é tripartite. Quando a gente fala isso, a gente está falando que o SUS é responsabilidade da União, ou seja, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Todos os 3 entes são responsáveis por tudo que acontece dentro da nossa saúde. Então, quando a gente tenta julgar uma responsabilidade exclusivamente em algum dos entes, a gente está fazendo isso de forma errada. A gente precisa entender para a gente ter tranquilidade. Sim. O que o STF fez na pandemia, que foi muito questionado, e aí vem com fake news, um bando de notícias que trazem mais informações do que informações, foi o STF fez uma coisa que a gente tem lutado, que é fortalecer os municípios, dar mais poder a quem teoricamente conhece melhor os problemas. Verdade. Então o governo federal continua tendo autonomia, ele tem poder para definir o que vai ser feito, em nenhum momento isso foi podado do governo federal, só que o Estado tem o poder um pouco mais restritivo diante das circunstâncias peculiares de cada Estado, ou seja, um Estado que está melhor do que o outro pode ter mais permissão do que outro, enquanto que um Estado que está pior pode, às vezes, ser mais zeloso, mais cuidadoso e fechar mais as suas liberdades. Em contrapartida, funciona da mesma forma com os municípios, que são os entes menores e que têm, às vezes, as peculiaridades bem locais. Nós estamos falando de uma cidade de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, que é o caso de Minas, com 853 municípios, que tem uma realidade completamente diferente da capital. Né? Onde, às vezes, nem teve um caso de pandemia ainda, um caso de Covid, não é o momento atual, mas que já aconteceu, e que a gente vinha num estresse gigantesco em Belo Horizonte, no estado como um todo, mas tinham cidades que estavam tratando a doença ainda como uma coisa inexistente. Então, o STF veio e falou que o poder restritivo ele acontece. Então, o município tem as prerrogativas diferentes das prerrogativas da União, de restringir um pouco mais em algumas situações. Em geral, em contextos bem amplos, o município fica responsável pelas ciências mais básicas, pela parte mais básica do SUS, ou seja, atenção primária, exames, posto de saúde, tudo isso que engloba a atenção primária, saúde da família, isso tudo está numa atenção incluída dentro da atenção primária. Num segundo momento, a atenção secundária, que é uma atenção mais especializada, ela ficaria dividida entre o Estado e o município. E o terceiro fator, que seria os hospitais, que seria a atenção terciária, quaternária, já estaria dividido mais entre hospitais. E aí vem Estado e União. Só que a gente tem uma outra condição que é importante a gente frisar aqui, que é a condição, a possibilidade dos municípios se plenarem,
que chama plenagem. É quando o município assume todas as responsabilidades. Ele ganha mais recursos, obviamente, mas ao mesmo tempo ele também ganha mais responsabilidade. Então a gente pega as responsabilidades que são basicamente divididas entre três e praticamente o município assume essas responsabilidades. Não isentando tudo mais, mas permite a ele ter um pouco mais de decisão sobre todas as instâncias. O caso, por exemplo, da capital Belo Horizonte, que é um município plenado e que tem condição de definir sobre tudo, inclusive sobre a saúde da atenção terciária, secundária, assim por diante. Então ela tem o poder de aglutinar os recursos, mas ela aglutina também as decisões. Então ela assume mais, entre aspas, possibilidades, mas ela assume mais responsabilidades. Então isso que a gente tem que está entendendo e trabalhando. Então, todos os três entes inicialmente são responsáveis, mas no caso, por exemplo, de Minas Gerais, e nós estamos falando um pouco de Belo Horizonte, Contagem, Grande BH como um todo, a gente tem a peculiaridade da plenagem, onde, entre aspas, acontece alguns pormenores, e que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Entendi. Isso é importante a gente entender melhor, né? E, de fato, a gente percebe que essas decisões, como você comentou na cidade de Belo Horizonte, elas foram totalmente tomadas pela própria cidade, né? E acaba deixando os outros poderes não agindo tanto, né? Como você mesmo citou. E em relação assim, à gestão pública, né, disso, você acredita hoje que esse poder na mão das prefeituras é melhor, ou você acredita que essa divisão tripartite, né, seria ideal, ou um ponto de vista seu no que tem acontecido durante a pandemia, essas decisões tomadas pelas prefeituras e não sendo uma união entre o Estado e nação? Eu acredito, como eu te falei, eu acredito muito na plenagem. Isso, na verdade, não tira os poderes dos municípios, do Estado e da União de discutirem, teoricamente, tudo em conjunto. A gente tem a CIT, que é o Conselho Intergestor Tripartite, onde a gente tem, entre aspas, representação dos três entes, tanto da União, quanto do governo estadual, quanto do município, que discutem políticas públicas. Isso é extremamente importante, porque as decisões políticas que aglomeram vamos dizer assim, o maior número de pessoas, ela vai ser decidida lá em cima, nessa CIT, e a gente tem a CIB, que é o Conselho Intergestor Bipartite, onde o Estado e os municípios ainda continuam essa discussão. Então, nada desempodera os municípios e nada desempodera os estados ou União. A questão realmente de discussão. A plenagem, ela permite, às vezes, a facilidade da organização logística. O município, ele tem, se o município é um município condicionado, né, nós estamos falando de municípios que não têm hospital, é um município, às vezes, que não tem escala. Nós vamos falar um pouquinho, talvez, de escala para frente na nossa live. Quando isso não acontece, é complexa a plenagem, por isso tem que ser muito discutida. E aí entram algumas outras ferramentas, né, como consórcio, etc. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que tem que ter, num discurso pandêmico, num momento pandêmico como esse, um discurso bem uníssono, assim, aquela coisa de um discurso só, para a gente ter tranquilidade de entendimento da população e que as coisas funcionem da melhor maneira possível. O que a gente observa hoje é que tem, às vezes, governo falando para um lado, União, Estado falando para o outro e município falando para o outro lado. Aí é realmente complicado. Aí nós estamos falando onde gera desinformação, onde gera fake news, onde gera ruído, onde as coisas não funcionam. Saúde nada mais é do que a engrenagem de um carro. Tem que estar tudo alinhadinho e funcionando. Se tiver um ruído aqui, um ruído ali, com certeza o mais prejudicado é o cidadão lá na linha de frente. E hoje, com certeza, as fake news é um grande problema, né, que é quase impossível de ser combatido, e a polarização colabora para que essas fake news cada vez mais circulem, trazendo desinformação ao invés de informação para a população. Em relação ao SUS, você já falou, atualmente, se você acredita que o SUS consegue atender à necessidade constitucional que ele foi criado? Vamos lá. Aí isso é importante a gente frisar, porque, assim, vamos lá. A situação inicial ele é universal, ele é integral e ele é igual. Então, ou seja, todo cidadão tem os mesmos direitos e direitos integrais à saúde. Isso ele não consegue atender. Por que ele não consegue atender? Porque ele não tem investimento? Não, ele tem muito investimento. É muito dinheiro na cadeia SUS. Então, primeiro que a população tem que entender é que não existe saúde de graça. O SUS não é gratuito.
Quando as pessoas falam assim, mas é o único sistema no mundo que é de graça. Não existe almoço grátis, como já falavam, né? Então o SUS tem seu custo, ele tem seu preço. Cada dinheirinho que a gente gasta com imposto, isso vale desde a hora que a gente faz uma compra no supermercado até o nosso imposto de renda, tudo isso é convertido em dinheiro público e que vai ser a sua divisão. E onde tem cada um com a sua responsabilidade. Por exemplo, a União tem que pegar o valor nominal do investimento anterior e, teoricamente, investir algo a mais. Na hora que a gente fala do Estado, o Estado tem 12% do orçamento que tem que ser obrigatoriamente aplicado dentro de saúde. Quando a gente fala do município, 15% tem que ser aplicado dentro da saúde. Então nós estamos falando de muito dinheiro público sendo investido dentro da saúde e qual que é o tamanho desse retorno. Eu acredito, isso é minha opinião pessoal, que a gente entrega muito menos do que a gente deveria. Deveria com o dinheiro que a gente tem. Se a gente falar assim, vamos colocar mais dinheiro, a gente tem que entregar mais. Então, acredito que hoje, com o dinheiro que a gente tem, com o montante que o Brasil já gasta com o SUS, a entrega tinha que ser infinitamente a maior. Ela tinha que ser muito maior do que ela é hoje. Hoje nós estamos falando de uma entrega ruim. O cidadão ele não é um cidadão satisfeito. Tanto é que a saúde suplementar tem ganhado cada vez mais espaço. A saúde suplementar, que são os convênios médicos e o particular, ela só encolhe nos momentos de maior crise. Por quê? Porque a maioria das pessoas opta realmente, faz uma escolha livre de ir para um convênio onde ela vai ter uma saúde de maior qualidade. Então a gente precisa melhorar o SUS. Se você me falar assim, mas o SUS então é só defeitos, é muito ruim, não. O SUS tem se mostrado, inclusive nesse momento pandêmico, várias qualidades dele. Uma das maiores, eu não tenho dúvida, é a capilaridade. O SUS ele chega em todas as cidades. Enquanto os convênios não chegam, a rede privada não chega muitas vezes, o SUS chega em cada cantinho do nosso estado. Então nós estamos falando de condições, às vezes, de chegar uma vacina mais rápido, a gente está falando da condição de ter um médico, mesmo que atendendo uma região inteira, atendendo aquela região específica. Então nós estamos falando de coisas boas do SUS. Qual que é o grande problema? O nosso dinheiro ele vira imposto, depois que ele vira imposto, ele tem as regras financeiras, que eu falei para você, de cálculo, do mínimo que tem que ser investido em saúde, e ele vai para o governo federal e volta para o município. Esse caminho, a gente tem, primeiramente, a corrupção, então, onde o dinheiro é desviado, onde a gente, teoricamente, já perde um montante desse dinheiro desviado de forma ilícita, de forma corrupta, que tem que ser combatida ad eterno, né? A gente não tem nem que falar quando que tem que parar, porque não tem que parar. O combate à corrupção ele tem que ser contínuo e ininterrupto. O segundo passo é a má gestão. Quando a gente está falando primeiro que o dinheiro vem da União, depois ele cai no Estado, depois ele vai para o município, e às vezes cai na mão de um gestor que é totalmente incapaz. E o gestor incapaz, eu costumo falar que a má gestão é tão criminosa quanto a corrupção. E muitas vezes mais perigosa, porque ela passa de forma despercebida, né? O mau gestor, ele nem sempre ele é condenado. Ele às vezes tem, mas eu não sabia, mas... E o corrupto não, o corrupto tem que ir para a cadeia. Então o mau gestor tem que ser tão condenado quanto o gestor que faz mau uso do dinheiro de forma corrupta, né? Então nós entregamos hoje no SUS muito menos do que a Constituição previa. A gente devia ter na Constituição, a gente devia ter no SUS hoje a realidade da Constituição, que é uma saúde integral, de qualidade, etc. Mas hoje a gente vê uma judicialização exagerada. E se existe judicialização da saúde, é porque, teoricamente, a gente não está entregando o que é combinado. Então as pessoas entram na justiça para, teoricamente, cobrar. E quando a pessoa entra na justiça, ela entra na justiça até contra ela mesma. Porque é dinheiro dela que vai ser mal utilizado. Nada pior do que a judicialização da saúde. A judicialização da saúde é eu comprando um serviço mais caro, de forma emergencial, com dinheiro público. Então eu gasto mais para o mesmo serviço que eu já faço ele muitas vezes. Só que a pessoa está tentando furar a ordem cronológica ou tentando pegar um serviço que ainda não está credenciado pela Anvisa e por outros órgãos que são competentes para isso. E assim sucessivamente. Então é um trabalho que precisa ser ainda muito complexo, né? Tem que ser muito teoricamente destrinchado para que a gente consiga fazer melhor utilização do recurso com o que a gente tem de sistema. É um sistema complexo, é um sistema que é burocrático. Como eu te falei, a tripartição ela acaba favorecendo muitas vezes tanto a má gestão quanto a corrupção. Então a gente tem que entender, saber onde que são os gargalos e melhorar. Por isso que eu sou um cara que realmente é a favor da plenagem, quando o município começa a receber mais recursos e ter mais autonomia de decisão. E praticamente acaba com aquele Estado, que é o governo estadual, basicamente, burocrático e que teoricamente só serve de intermediador de recursos. Bacana. Ficou bem claro. E você pegando um gancho aí que você falou, questão das empresas de convênio, né? Você acredita que existe algum outro mecanismo, seja público-privado, seja criação de algum
alguma forma de utilizar a rede privada de uma forma mais ampla com o SUS, ou transferência de algumas atividades para a rede privada, algo que poderia ajudar na melhoria do SUS, continuando sendo gratuito, entre aspas, né? Vindo do dinheiro dos impostos dos cidadãos, mas usando assim, a colaboração do setor privado? Perfeito. Eu acho que cada vez a gente tem que trabalhar mais nisso, tá? O SUS ele é constitucional, ele é cláusula pétrea, então assim, a gente tem que pensar do jeito que está, não adianta a gente, enquanto liberal, eu sou uma pessoa totalmente liberal, mas não adianta a gente combater, entre aspas, a linha de frente. A gente tem que combater lá em cima. Se quiser mudar alguma coisa, que se mude na regra. Enquanto a regra existe, a gente precisa otimizá-la. A gente precisa torná-la o mais eficiente possível. Isso é um papel do liberal. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas boas do SUS e tentar agregar com outras do setor privado para que a gente otimize o atendimento para quem mais precisa, que são os menos favorecidos. Né? Os mais favorecidos, que estão em uma situação econômica melhor, eles têm seguro-saúde, convênio, pagam particular e não têm tantos resquícios das migalhas que o SUS entrega. Os menos favorecidos, que usam exclusivamente o SUS, é que sofrem nas filas, que sofrem às vezes com os casos e assim por diante. Então, acho que a gente tem que pegar as boas experiências e fazê-las replicarem, né? Multiplicar essas boas experiências. Vou te dar um exemplo. Corujão, que foi feito lá em São Paulo, é um baita exemplo. É a iniciativa privada que está parada, às vezes em alguns horários, à noite, de madrugada, etc., podendo, às vezes, adiantar uma fila de exames do SUS. Uma fila que está agarrada, que não anda, que não caminha. Ou então a gente tem um aparelho desperdiçado na iniciativa privada, que tem interesse em ocupar o seu horário vago, né, de exames, com uma fila gigantesca que não anda e que não caminha. E que é tão grave quanto, às vezes, um final de tratamento, porque, às vezes, um exame vai definir o que vai ser feito. Às vezes, um exame é o que vai definir o diagnóstico precoce, para você tratar de forma precoce também. Verdade. Então, nós temos opções de fazer parcerias com a iniciativa privada que sejam plausíveis, que sejam matemáticas, a gente não pode esquecer desse contexto, que sejam responsáveis, que sejam gerir melhor o dinheiro que já existe, para a gente otimizar o SUS. Então, não tenho dúvida que o SUS vai abrir muitos espaços nesse futuro para que a gente aproxime, talvez, né, a iniciativa privada do SUS, sem falar em privatização do SUS, que seria inconstitucional, porque as pessoas costumam misturar esses argumentos. Está querendo privatizar o SUS? De forma alguma. Nós queremos que o SUS preste, com o mesmo dinheiro que é gasto nele hoje, um serviço muito mais eficiente do que ele entrega hoje para o cidadão. E quando eu falo isso, eu estou preocupado exclusivamente com os menos favorecidos, porque são quem utilizam do SUS. Né? Então, ou seja, realmente entregar mais com menos. É a gente conseguir ser criativo, fazer exame em horário que, teoricamente, o sistema público, teoricamente, não tem exame para ser feito, mas o privado tem espaço, e com isso a gente conseguir entregar para o cidadão menos favorecido mais resultado, mais saúde. Só para deixar claro, não é Guaraná, tá, gente? É só para não ser água. Tranquilo, sem problema. Eu queria que fosse uma cervejinha, mas nesse momento não. Tranquilo, sem problema. Doutor Bernardo, e assim, a gente vê muito aqui na cidade de Contagem, vereadores prometendo atendimento para cidadãos, situações que a gente sabe que não é o que é função de um vereador executar dentro do legislativo da cidade de Contagem. E nas outras cidades também. A gente vê isso também em outras cidades, de forma geral, o legislador tentando fazer algo que não que ele não deveria fazer. Como que você enxerga essa situação? Se isso é preocupante para a cidade ou se isso é preocupante por causa da corrupção? Como que a gente pode inibir essas situações, porque isso acaba favorecendo uns em detrimento de outros? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pode falar para a gente a respeito dessas situações que a gente vê acontecendo na política? Excelente pergunta, Kleber. Eu estive vereador e sei que isso é uma realidade do nosso país. Na verdade, as pessoas, hoje a burocracia estatal que existe, nada mais é do que um viés para a gente. O objetivo inicial era tentar combater a corrupção, mas acabou dando espaço para diversos tipos de tráfico de influência, né? Então o vereador consegue, às vezes, uma consulta antes da hora, consegue um exame antes da hora, consegue uma vacinação antes da hora. Isso nós temos que ficar muito de olho. E o melhor mecanismo é realmente a população estar fiscalizando
porque é um dos papéis do vereador, um dos papéis do legislativo de uma forma geral, mas ninguém está eximido dessa responsabilidade. Todo cidadão precisa fiscalizar. Nós estamos falando de qualquer cidadão, observou qualquer, entre aspas, irregularidade no sistema SUS, é obrigação dele comunicar essa irregularidade. Se tiver um vereador que, entre aspas, vende, e muitas vezes em troca de voto, uma oportunidade de saúde, isso é criminoso. Nós estamos falando dele, primeiro, furando uma fila, segundo, ele fazendo um ato ilícito de venda de votos, né, que teoricamente compra e venda de votos são ilegais. Então nós temos que estar extremamente de olho, observando isso de perto e tentando coibir o máximo possível. É das partes mais tristes que eu vejo. É antiético, é imoral, é ilegal. Então nós estamos falando de tudo que a gente puder imaginar, nós estamos falando de um ato desse, onde um vereador ou um político qualquer, seja deputado estadual, deputado federal ou do executivo, seja ele da Secretaria Municipal, seja ele da Secretaria Estadual, seja ele do Ministério da Saúde, quando acontece um caso desse, de uma influência, definir quem vai ser atendido ou não, nós estamos falando de uma coisa que é abominável. Eu, enquanto vereador, inclusive, fiz um projeto que era para deixar bem clara a fila do SUS, que a fila ficasse de forma transparente para a gente. Esse projeto foi arquivado por uma mudança no regimento interno, mas deve ser levado de novo à pauta pelo nosso vereador Braulio Lara, que é um parceiro nosso, que você sabe disso, para que ele realmente coloque como uma das prioridades a transparência na fila do SUS. Se uma das coisas que a gente está falando de ruim do SUS é a falta de transparência. É aquele paciente que entra com um tumor, entra com uma lesão, precisa de um diagnóstico, precisa de um exame, e ele não sabe a ordem que ele vai fazer o exame, a ordem que ele vai fazer a cirurgia, ele não sabe absolutamente nada. Muito menos a simples ordem que ele vai fazer uma consulta médica. Se a gente não tem uma fila bem clara, a sensação que a gente está sendo enganado com o passar do tempo ela é muito clara. Então a gente precisa de ter muita tranquilidade de que, olha, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto, espere que sua hora vai chegar. Isso dá uma tranquilidade, isso ajuda até no tratamento. Isso é parte para acalmar a alma da pessoa e falar, olha, as coisas estão acontecendo. Enquanto que aí a gente vai também dificultar a ação desses mau caráteres que tentam utilizar do fura-fila, da influência, para mudar, seja uma fila de consulta, seja uma fila de exame, seja uma fila de vacinação, que está muito em voga agora, né? Está sendo todo mundo questionado. É governo municipal, governo estadual, governo federal, questionado sobre esse tanto de denúncia de fura-fila. A gente sabe que tem vereador tentando furar a fila para ser vacinado antes, a gente sabe que tem deputado estadual também tentando furar a fila para ser vacinado, deputado estadual, federal, judiciário tentando furar a fila, ou seja, é um tanto de gente querendo furar a fila sem entender a responsabilidade que isso traz. Entre aspas, o ciclo vicioso, né, o danoso que a gente traz para a sociedade quando a gente, entre aspas, fura a fila. Isso do supermercado, do estacionamento, de tudo. É uma cultura brasileira que a gente precisa mudar com muita urgência, né? Com certeza. Abrindo um parêntese rápido aqui em questão de fila, no mês passado, agora em janeiro, eu estava na casa da minha mãe e a gente recebeu um telefonema da rede do SUS tentando marcar uma cirurgia de catarata que meu pai havia solicitado há mais ou menos 10 anos atrás. E meu pai faleceu há 7. E assim, ele não sabia quando seria tratado, a gente poderia estar informando algo para que nem se perdesse esse tempo de ligar lá para a casa da minha mãe para falar que ia começar o processo. E eu acho que essa ideia que você colocou na Câmara de Belo Horizonte, ela deveria ser feita aqui em Contagem também. É uma ideia muito legal, porque assim a gente vai tratar melhor as expectativas das pessoas. Porque acho que também um grande problema que as pessoas enfrentam, além da doença, é não saber quando que elas vão ser atendidas, e pode acontecer igual esse caso que eu estou contando do meu pai, que depois de 10 anos, ele já falecido, ligaram para querer fazer a marcação da continuidade da cirurgia que ele havia solicitado lá atrás, há um tempão. É isso aí. Mostra que, por exemplo, seu pai, além de não ter o tratamento quando precisava, ele ainda persistiu na fila de forma desnecessária. Ou seja, várias pessoas que, teoricamente, estariam, entre aspas, caminhando, ainda estavam com seu pai na frente delas sem necessidade. Seu pai já tinha sofrido o pior mal que a gente pode sofrer, que é o óbito. Né? Então, ou seja, é a falta de competência do Estado em gerir uma simples fila. Quando a gente está falando disso do ponto de vista SUS, mostra como que o dinheiro público é desperdiçado. Porque aquela pessoa que teoricamente ligou para o seu pai é desperdício de dinheiro. Claro. Seu pai já não estava mais na fila, isso tinha que ser quase que automático. Olha, já foi operado, tem que sair da fila. Porque tem pessoas que desistem da fila do SUS e vão ser operadas no privado.
As pessoas que foram a óbito também têm que ser tiradas da fila. As pessoas que não têm, às vezes, mais até possibilidade de fazer aquele procedimento, porque já não adianta mais. Nós temos que tirar da fila. Então, ou seja, tem que ter um serviço de inteligência agregado ao SUS para que as coisas realmente se tornem mais ágeis. Isso tudo onera, além de gastar mais e mal gasto dinheiro, atrasa o atendimento. Isso tudo, quando a gente está falando de saúde, é desumano. Né? Até para a família que recebe uma notícia de, olha, seu pai está na hora de fazer cirurgia e o pai já faleceu há 7 anos, meu pai faleceu já tem quase, já vai fazer, na verdade, 10 anos. Ou seja, quando a gente fala isso, já é injusto até para o seu próprio pai, para a sua própria família. Ainda mais para os outros que estão na fila. Ou seja, olha a desorganização que nós estamos falando. Nós estamos falando de um contexto do SUS perdido, sem nenhuma noção do que está acontecendo. Verdade. Em relação ao outro problema, que é essa questão política de querer furar fila em determinadas situações, está aí a voz do povo. Vocês que estão nos assistindo hoje ou vão nos assistir, mande para a gente essas denúncias que a gente vai apurar, vai buscar saber de fato o que está acontecendo, e a gente não pode deixar. A gente precisa fiscalizar o poder público, a gente precisa fiscalizar o que acontece na nossa cidade e dar publicidade a isso. É essa a nossa ideia, é esse o nosso objetivo quanto voz do povo aqui na cidade de Contagem. É isso aí, vamos denunciar. A gente cobra muito o legislativo, cobra muito os vereadores, os deputados, dos senadores. A gente é o principal fiscalizador de todo mundo. Individualmente, nós temos que fiscalizar. Hoje eu não estou em nenhum cargo eletivo, não fui candidato à reeleição, então eu tenho tranquilidade de falar. Eu tenho fiscalizado. Eu hoje recebi uma denúncia, por exemplo, de uma idosa, 104 anos, que ainda não foi vacinada. E está com dificuldade. Já mandei isso para a corregedoria, tanto do município quanto do estado. Isso tem que ser resolvido. Nós estamos falando de uma idosa que, teoricamente, já era para ter sido vacinada, porque corre mais risco que os outros, e alguém furou fila, não informaram ela, não cumpriram com o combinado. Tem a parte que é do lado do estado, tem a parte que é do lado do município. Então nós vamos descobrir quem que é e vamos fazer essa idosa ser vacinada o quanto antes. Porque não cabe a gente aceitar uma situação dessa. Até porque precisa a fila andar para chegar, por exemplo, na minha mãe, que tem 75 anos, e está esperando a hora dela para ser vacinada. Se tem alguém vacinando antes dela com menos do que 75 anos e fora dos critérios que são indicativos de prioridade, está errado, e a gente tem que estar, teoricamente, colocando isso em voga, né? Senão as coisas realmente passam. Um dos grandes problemas que tem sido falado, né, aqui em Contagem não é diferente, é a falta de leitos e o não cumprimento da quantidade mínima da Organização Mundial de Saúde, que a maioria das cidades de Minas Gerais, do estado como um todo, não tem a quantidade mínima de leitos para atender a população quanto a... Pessoal, parece que deu um problema técnico. Vamos tentar voltar com a live com o Dr. Bernardo. Deu um probleminha técnico aqui, Dr. Bernardo. Tranquilo. E a gente pode fazer outras também. Essa pode fazer a primeira, mas depois pode ter a segunda, pode ter a terceira. Vamos dar continuidade. A gente estava falando sobre a questão da OMS, na questão de leitos, que a cidade de Contagem e demais cidades, né, não tem a quantidade certa já para num período normal, sem pandemia, e com pandemia isso se agravou mais ainda, e a gente vê que isso entrou muito em fake news, em notícias, em problemas, e acaba que a população é quem sofre mais por causa dessa falta de leitos. Kleber, vamos lá. Saúde no Brasil não dá para a gente discutir só com os números da OMS. Tá? Então, assim, a gente tem que ter eles como referência, a gente tem que ter eles como nosso guia. Mas a gente ignorar que a gente é um país de extensão geográfica muito grande e que a gente não pode confundir com aquilo que eu falei no início, a importância de trabalhar com escala, isso seria negligenciar a gestão, sabe? Então, assim, às vezes a OMS coloca um número populacional que depende, às vezes, daquele número de leitos específicos, mas a gente tem que entender que nós precisamos, talvez, construir uma saúde pública muito mais baseada em regiões. Regiões como Belo Horizonte pode assessorar a Contagem com certa facilidade. Mesma coisa Betim, mesma coisa a Grande BH como um todo. Talvez as nossas maiores dificuldades estejam em cidades, por exemplo, vou te dar exemplo, cidades de 853 municípios, cidades muito pequenas. Porque lá eles têm que juntar o número de pessoas necessários para ter, por exemplo, a autossuficiência de um pequeno hospital.
Então a gente precisa sempre ter o número escala versus, entre aspas, benefício, risco-benefício, custo-benefício, de qualquer que seja o parâmetro de saúde que a gente for utilizar para trabalhar com vantagens. Como a gente falou, o SUS não é gratuito, né? O SUS não é de graça. Ele é dinheiro nosso que está sendo investido pela nossa saúde. Se a gente esquecer a escala, os hospitais, os postos de saúde, qualquer outro seja a unidade de saúde específica, ficam caras e elas se tornam um desperdício de saúde. Vamos pegar o início da pandemia. O início da pandemia é uma coisa emblemática. Quando a gente falava assim, os hospitais estão vazios, isso é ótimo. Os hospitais estarem vazios era bom mesmo, mas eles estavam trabalhando full. Quando eles estão trabalhando full, é médico trabalhando, fisioterapeuta trabalhando, psicólogo trabalhando, todo mundo trabalhando. Se eles estão trabalhando e não estão atendendo ninguém porque o hospital está vazio, isso é desperdício de dinheiro. Então tem que ter um sistema híbrido que você consiga controlar o que você está gastando com a demanda. O mercado ele funciona inclusive porque é de graça. Quando a gente fala que é de graça, que nem a gente já conversou, é dinheiro público. Se eu estou gastando mal o dinheiro público e teoricamente está sendo gasto mais dinheiro do que o necessário, é desperdício. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre o que está sendo demandado pela quantidade, a escala, e pelo que eu estou oferecendo. Isso é o mercado trabalhando inclusive dentro do que é estatal. Então no SUS, a gente precisa entender que tem que ser regionalizado, muitas vezes a saúde, um hospital que a gente podia querer na nossa cidade, qualquer que seja ela, falar assim, puxa, eu queria um hospital desse tamanho, em Contagem. Se ele for, às vezes, um hospital de 50 leitos que vão fechar a quantidade de leitos que a OMS quer, ele pode ser deficitário para a própria cidade. Ele pode ser ruim para a própria cidade. Ele pode gastar mais dinheiro do que, teoricamente, era necessário. Então, a gente precisa fechar um contexto global. Olha, essa falta de leitos de Contagem, especificamente, ela é suprida por Betim? Ela é suprida por Belo Horizonte? Ela é suprida por qualquer outra cidade? Estamos resolvidos, não precisa ser o leito em Contagem, eu tenho que ter uma capacidade de deslocar o paciente para aquela região o mais rápido possível. Nós estamos falando dentro de uma macro-região igual, né? Claro que fica desumano eu trazer um paciente lá de Unai, 10 horas de carro, 12 horas de carro, para Belo Horizonte. Então lá eu tenho que organizar isso minimamente para o paciente ter o mínimo de deslocamento, para a gente não fazer o que a gente costuma chamar de carroterapia, né? Transporte-terapia, que é enfia o paciente dentro do carro e leva a Belo Horizonte. Não, não é isso. A gente tem que pegar as macro-regiões do estado e fazê-las que elas se tornem totalmente eficientes. Ou seja, aquele hospital que está lá, ele vai ser responsável por um número de pacientes, mas um número de pacientes que não traga prejuízo. Porque o hospital pequeno, a gente sabe disso, na literatura é muito claro, hospitais abaixo de 50 leitos, por exemplo, todos vão ser fechados. É triste falar isso. As pessoas falam, nossa, mas ele está falando em fechar o hospital quando a gente está numa crise pandêmica. Eu estou falando em gestão. Fazer gestão, você entender que tem que ter um número de leitos básico para atender aquela população. Mas às vezes não, entre aspas, divididos em vários pequenos hospitais que dão prejuízo. Porque quando eles dão prejuízo, eles comem dinheiro do cidadão, que é dinheiro de impostos, e que teoricamente dificulta o de atender com qualidade a si mesmo o cidadão. Então a gente tem que entender de gestão. Então a gestão é a gente fazer um hospital de 150, 200, 250 leitos, que às vezes não atende especificamente uma única cidade, mas atende uma região inteira. Eu fazer um consórcio que permita, às vezes, aquele paciente ser deslocado com velocidade, às vezes até de helicóptero, de aeronave, o que precisar, que às vezes fica mais barato do que eu manter o hospital, um hospital pequeno, que dá déficit o ano inteiro. Então é logística, é a gente entender o complexo hospitalar, o complexo saúde, entender que, por exemplo, é muito mais barato eu investir em saúde de atenção primária, quando a gente gasta R$1 para cada R$5 de atenção terciária, que investir em pronto-socorro. Tá certo? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que pensar numa cadeia de saúde, numa cadeia SUS. Não exclusivamente nos parâmetros da OMS, que são parâmetros para nos guiar, para nos nortear, mas eles não são definitivos. Eles entendem a saúde como um global. Nós temos que entender a saúde como um global, mas com as suas peculiaridades. Com cada cidade sendo entendida individualmente. Como cada paciente sendo entendido individualmente. Por exemplo, eu não posso tratar um paciente com tumor da mesma forma que eu trato outro paciente com tumor. Por quê? Porque o tumor, um pode ser um tumor renal, outro pode ser um tumor ósseo. Então tem que tratar de forma individual as individualidades, contextualizando de forma global algo que pode ser globalizado. Aí sim, a gente vai estar fazendo a melhor gestão possível do recurso público. Bacana. Pegando um gancho aí você falou da atenção primária, né, que teoricamente é a atenção principal do município, né, que são os postos de saúde, o atendimento inicial, né, atenção da família e etc. Hoje aqui no bairro Cabral, que é onde eu moro, né, na região do bairro Cabral,
Em todas as eleições, a gente recebe a promessa de algum vereador, de candidatos, né, a vereador, candidatos a prefeito, que o Cabral vai ter um posto de saúde para atender a demanda da população, porque aqui é um conjunto de bairros, e eu acho que cai nessa mesma situação da logística, porque nas adjacências existem alguns postos de saúde, porém não existe uma logística de transporte para que o cidadão saia daqui do bairro Cabral até a porta de um posto de saúde. Quando isso acontece, ele precisa pegar um ônibus para ir em um determinado ponto distante da cidade, ou até mesmo para Belo Horizonte, para pegar um outro ônibus que vai passar na porta desse posto de saúde para ser atendido. Então, volta naquele ponto que você colocou bem, que os mais prejudicados são aqueles que têm menor renda e não conseguem ter um carro para deslocar, e até mesmo não conseguem pagar um transporte aí de aplicativo ou um táxi, algo nesse sentido. Como que a gente pode cobrar da gestão pública aqui de Contagem essa solução, não só do bairro Cabral, né, que é um problema que vem sendo falado e prometido há muito tempo, como também cobrar uma melhor solução para que seja administrado esses recursos públicos de forma que seja ela uma possibilidade da pessoa conseguir deslocar para o mais próximo e resolveria o problema dele, né? Que hoje isso também não acontece. Perfeito. Eu não vou entrar na peculiaridade do Cabral específico, eu não conheço o número populacional da região, não sei se teria condição de ter um posto ou não, mas vou falar de um contexto bem amplo para vocês entenderem. Vamos colocar um contexto mais geral. Às vezes um hospital pequeno em Contagem, que está dando prejuízo para o Estado, ele poderia ser fechado e poderia ser investido um posto de saúde no Cabral, se isso realmente fosse compatível com gestão. Eu não sei os números, eu não estou falando que isso deve ser feito, eu estou trazendo a título de exemplo. Você constrói, às vezes, um posto de saúde no Cabral, você diminui o número de transferências para outros postos de saúde, você desafoga a rede de atenção primária, e a rede de atenção primária, ela faz o que eu falei, ela economiza para o governo. Por quê? Porque ela previne a doença. Ela trata a doença antes dela chegar no problema maior, que é o hospital. E aí, com o fechamento de hospital, em vez de você tirar a saúde, você trouxe mais saúde para uma região grande. E trouxe menos déficit, às vezes, para aquela estrutura de saúde complexa que existe. Então, ou seja, é realmente o gestor entender a lógica de todas as regiões de Contagem, saber onde realmente precisa ter centros hospitalares, que é a atenção terciária, onde precisa ter centros de atenção secundária, que é a atenção especializada, e onde ele devia ter em 100% atenção primária, que é onde você previne, onde você cuida, onde você dá aquela atenção básica para o cidadão estar confortável. Então atendimento de família 100%, pós-saúde aglutinando 100% do território daquela região específica, e aí com isso nós vamos estar diminuindo o número de pacientes que vai para o hospital. Então aqueles leitos daquele hospital que eu fechei não vão ficar deficitários, eles vão ficar inexistentes porque não tinha demanda. Então, ou seja, é reorganizar o sistema de saúde como um todo, é chamar o sistema como uma rede e falar assim, olha, a partir desse momento a rede vai funcionar. O cidadão que passou mal, ele vai ou para o posto de saúde ou para uma UPA, faz o primeiro atendimento básico, nem precisa chegar ao hospital. A gente está vendo na pandemia, para vocês entenderem até melhor um pouquinho disso, um boom agora de doenças crônicas. Por quê? Porque o paciente ficou muito tempo sem atenção primária, sem um cuidado, sem um acompanhamento. Então é aquele paciente diabético, é aquele paciente hipertenso, que estava controladinho, como chegou o momento do isolamento social de todo mundo ficar em casa, ele parou de ir no médico dele. Quando ele para de ir no médico, para de fazer o acompanhamento, ele sai do controle. Aí o cara que era simplesmente um hipertenso, teve um infarto, o cara que era um hipertenso, teve um AVC, o cara diabético vai ter uma amputação de um pé. E esse paciente, em vez dele ficar, primeiro, do lado humano, né, muito mais confortável em casa, ele vai ter que procurar o hospital. E ele gera mais custo para o sistema. Então, ou seja, prevenir é sempre melhor do que remediar. A gente era muito melhor, talvez, ter um posto de saúde ou qualquer outro tipo de atendimento básico aí no Cabral, porque talvez tenha um hospital pequeno em Contagem que não resolve os problemas de verdade. Então, é entender como está o desenho hoje de Contagem como um todo, redesenhar estruturando da melhor forma possível, pensando basicamente da atenção primária, ou seja, prevenir, nós temos que prevenir 100%, vacinar, ter controle das doenças básicas que a gente sabe que existem, que é hipertensão, diabetes e diversas outras, para evitar que elas multipliquem e que elas cheguem onde elas não devem chegar, que é na situação que demanda vaga hospitalar.
Aí você vai conseguir diminuir, inclusive, a ocupação dos hospitais. É uma lógica muito simples, mas ela é difícil de ser implementada, porque os legisladores não querem, as pessoas, teoricamente, não fiscalizam. Então, tem uma série de coisas que fazem com que o gestor, entre aspas, prefira continuar no método que hoje a gente segue, que é o método que rende voto, é o método que rende promessa eleitoral, mas não é o método que dá mais saúde. Então, esse é o ponto que eu estou te falando. Eu não conheço a realidade hoje do Cabral, não tem como eu especificar, mas eu não tenho dúvida que se reestruturar a contagem inteira, muito provavelmente cabe mais um posto de saúde no Cabral do que qualquer hospital pequeno que dê prejuízo para a cidade como um todo. Verdade. Resumindo, a gente tem passado problema de administração pública, né? Os recursos, eles chegam, mas são empregados de forma errada e a população paga o pato, né? Como dizem, né? Ela paga o pato duas vezes, porque ela paga muito imposto e na hora que precisa ser atendida, ela não consegue ser atendida. Realmente, a gente precisa pensar melhor em soluções, denunciar problemas que aconteçam, para a gente buscar soluções e tentar entender melhor o problema que as pessoas passam nos bairros, né, na cidade, e no estado e no Brasil de forma geral. Nós já estamos chegando às 21 horas, né, que é o nosso tempo. Eu creio que você tem compromissos e a gente sempre programa que as lives durem aí em torno de 1 hora, para não ficar um encerramento corrido. Só tem mais uma coisa que eu queria assim, que eu queria ponderar, né, novamente para as pessoas que estão assistindo, que venham conhecer, né, o Voz do Povo, né, no site vozdopovo.contagem.br, nos canais que estão lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente está aí planejando ao longo deste ano trazer essas informações para as pessoas e queremos contar sempre com participação de pessoas que estão, assim, como o Dr. Bernardo está, engajado em trazer soluções para as pessoas e não realmente ser parte do problema. E quem tiver aí pode nos indicar pessoas, a gente vai procurar fazer contato e trazer essas pessoas para conversar. Vou deixar aí você se despedir, se quiser fazer mais algum comentário para melhoria do Sistema Único de Saúde, ou um comentário sobre a pandemia, fica à vontade para terminar a sua participação e continuo novamente deixando aberto o nosso canal para quando você precisar, estamos à disposição. Cléber, primeiro eu queria agradecer a vocês realmente por essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa discutir muito mais política, muito mais saúde, muito mais de tudo. Na verdade, hoje nós estamos num mundo que nos permite diversas ferramentas para aproximar os gestores de quem está na ponta, né, de quem está recebendo atendimento ruim, às vezes no SUS, ou de quem está recebendo um atendimento bom também, e que pode nos dar bons exemplos de como funcionou, de como deu certo, para que a gente replique isso. Então, acho que realmente é uma bela iniciativa de vocês para a gente conseguir trazer mais conhecimento, mais informação real e não fake news, não essas informações duvidosas que a gente encontra aos rodos também aí na internet. Então fica aqui minha total disponibilidade para toda vez que vocês precisarem de qualquer discussão sobre saúde, eu estar aqui participando. Sintam-se em casa, eu diria. Eu realmente tenho essa tranquilidade de poder falar com qualquer assunto, independente de partido, independente de ideologia, a gente poder estar discutindo. Fico feliz da gente ter conseguido responder todas as perguntas que foram trazidas por você, para que a gente deixe o cidadão um pouco mais consciente. Às vezes medidas impopulares, como fechar um hospital, ela pode ser extremamente saudável para o próprio SUS, quando a gente está falando de trazer mais qualidade para o cidadão e não menos qualidade, porque fechar parece que sim, simplesmente, vamos fechar, não. O fechar ele pode reproduzir muito mais recurso numa área específica, que é muito mais vantajosa para o próprio cidadão do que para o político. Para político, abrir hospital é lindo. Para o cidadão, abrir posto de saúde é lindo. O cidadão abrir atenção primária é muito lindo. Investir em atenção primária é prevenção. E prevenir é melhor do que remediar. Isso vai ser uma frase que eu sempre levo e sempre é óbvia, né? Acho que já é uma frase clássica, uma frase antiga, que não tem nenhuma que me faz mais sentido do que essa.
Então vamos trabalhar, gente, para que os políticos tenham mais compromisso com a saúde e menos com os eleitos. Acho que esse é o principal objetivo do nosso recado aqui, de realmente deixar bem claro para vocês que cobrem dos seus políticos, sejam eles vereadores, deputados, senadores, sejam eles do executivo, do legislativo, do judiciário, que realmente a gente tenha mais transparência. Transparência em tudo. Numa fila de vacina, numa fila do SUS, ou de um exame, uma cirurgia, tudo que a gente precisa fazer. Eu não consigo entender como que a gente não tem tanta utilização tecnológica no mundo que a gente vive hoje para coisas básicas dentro da saúde, coisas que podiam ser facilmente resolvidas se tornam grandes problemas, né? Nós estamos perdidos aqui em casa e olha que a gente tem um conhecimento político, conhecimento até de saúde grande, sobre datas de vacinação. Por quê? Porque está sendo mal informado, está sendo mal comunicado. Então acho que as pessoas precisam realmente melhorar essa comunicação para a gente ter mais acesso às informações e conseguir fazer as coisas com mais velocidade, com mais praticidade, levar a saúde para quem precisa com mais rapidez. Eu acredito que não dá mais para a gente aguardar por melhores gestões na saúde. A saúde passa por um momento caótico, nós estamos no meio de uma epidemia jamais vista, não temos espaço para aceitar o mais ou menos. Nós temos que começar a cobrar pelo bom, pelo ótimo, pelo que é de excelência realmente. Isso vale para o SUS, isso vale para o privado. E acho que essa mistura de SUS e privado tem muito para agregar em termos de saúde para o nosso Brasil. É um país de dimensões continentais, que a gente sabe que o SUS é extremamente capilar, ele chega em qualquer cantinho, então vamos usar a parte boa do SUS, vamos usar a parte boa do privado, vamos fazer uma interseção extremamente saudável para dar mais saúde para o menos favorecido. Eu volto a frisar para vocês, o mais favorecido está numa zona de conforto, ele tem os hospitais prontos para recebê-los a hora que eles quiserem. Os menos favorecidos são os que enfrentam fila, os que têm dificuldade na fila de vacina, os que têm dificuldade em tudo. O mundo tem sido assim. Então vamos tentar trazer um pouco menos de desigualdade na saúde, que eu acho que aí sim, desigualdade não é uma palavra que eu gosto de usar, mas ao mesmo tempo na saúde eu acho que a gente tem que ter, já que existe a Constituição bem definida, uma igualdade de situações que a gente consiga trazer o melhor possível para todo cidadão. Até porque isso é mais humano, né, Kleber? Sejamos justos, é muito humano a gente, num momento tão crítico de saúde, a gente ter qualquer tipo de questionamento nesse sentido. E só aproveitando a entrada aqui da doutora Carolina, que é uma pessoa que tem sido uma grande parceira nossa, associar saúde com educação. Nada melhor do que isso nessa live que a gente conseguiu fazer. Ou seja, trazer conhecimento de saúde através da educação para a nossa população. Volta essa educação para que a gente tenha, inclusive, uma saúde mais adequada. Nós hoje vivemos um momento caótico de educação fechada, por exemplo, dando um exemplo aqui específico, que a gente tem que entender que precisamos abrir as escolas com segurança. E isso depende de quem? Dos gestores públicos, que muitas vezes têm se omitido. Entra em grupo de WhatsApp, participa de discussão, faz pesquisa de opinião e assim por diante, mas não toma atitude. Eu quero atitude. Saúde, a gente precisa de atitude. Muitas vezes é o que está diferente entre a vida e a morte, é 1 minuto de decisão que você tomou. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde. Os nossos gestores precisam ter mais postura, mais atitude para conseguir, de fato, mudar a realidade do nosso SUS, que é um projeto muito bacana, mas tem muito viés contraditório que a gente precisa ajustar para que ele comece a rodar com óleo, né? Bem cristalino e bem tranquilo. Obrigado por tudo, Kleber. Tamo junto. Eu que agradeço. Novamente, mandem para a gente informações, denúncias, alguém furando fila, vereador prometendo que não pode. A gente está aberto para ouvir toda a população, a gente está aqui para tentar buscar soluções e usar esse canal, como o próprio doutor Bernardo disse, de forma educativa, trazendo informação, trazendo conteúdo para ajudar as pessoas a entenderem mais como funcionam a rede pública, como que funciona a saúde, como que funciona a educação, e assim a gente vai trazendo essas lives, essas informações para vocês. Eu agradeço a todos que participaram, né? A gente teve um probleminha técnico aí que caiu, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, todos vocês que estiveram aí com a gente. Não deu para pegar o nome de todos, porque passou muita gente pela live, mas fica aqui o nosso abraço e o nosso convite para seguir vozdopovo.br no Instagram e no Facebook e na internet vozdopovo.contagem.br. Mais uma vez, doutor Bernardo, muito obrigado. Fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão por conceder esse tempo de esclarecimento para a gente da saúde de uma forma geral. Obrigado a você, Kleber, e fica aqui nosso compromisso de fazer uma nova live para a gente poder deixar bonitinho no feed aí de vocês,
contendo todos esses tópicos e talvez mais algum que vier a ser atualizado. Tá? Conte com a gente, tamo junto. Voz do Povo começou um baita serviço aí, que ele continue para frente. Valeu, tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.